E aí, galerinha, beleza? Vamos dar sequência então ao nosso conteúdo, agora o conteúdo de Word, não é mesmo? Agora vai mudar um pouquinho aqui as bagaças e o que acontece então, antes da gente, fazer aquele passeio muito doido pelos botões do Word que a gente está para fazer, nós vamos conversar sobre mais um item. Esse item que quando eu chego em sala de aula e vou falar sobre ele, o aluno... Ixi, esse negócio aí é complicado, professor. Acho que não dá para aprender muito sobre isso não, que é a régua. A régua que parece às vezes, que tem personalidade própria. Você pede para ela fazer uma coisa, ela fala outra coisa diferente. Você pede para ela fazer, nossa senhora, o aluno geralmente fala, professor, não tem como dominar a régua não. Ela é indomável, ela é inadestrável, não dá para mexer nesse negócio não. Dá, rapaz, dá sim. A régua é fácil de administrar, as questões sobre régua, se você tiver a visão correta, são fáceis de entender. Tudo parte do princípio que você tem que enxergar o seu texto como o Word enxerga. Porque se você fizer isso, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. O que faz a régua? O que controla a régua? A régua controla o que nós chamamos de as margens e o recuo do meu texto. Quando você pega uma folha do seu texto, vamos supor que esse traçado aqui de fora é a largura, a altura, da sua folha sulfite, são as dimensões da sua folha sulfite. Você não vai escrever desde o iniciozinho, você vai sempre respeitar um espacinho para fins de impressão, para fins de padronização, até mesmo para fins de estética no seu texto, não é mesmo? Esse espacinho que a gente não utiliza, não tem o costume, pode utilizar se quiser, mas não tem o costume de utilizar, nós chamamos esse espaço então de margens, ok? As margens então são esse espaço inutilizável no nosso texto. Depois que a gente já entra na área utilizável, na área digitável, na área útil do nosso texto, você pode também respeitar uma espécie de espaço, que pode ser... Porque você não precisa começar a digitar bem desde aqui do começo. Você pode pedir para o seu texto começar um pouquinho mais para frente, Ele pode ser assim, por exemplo, ó. Olha só. Você pode dar uma distanciazinha aqui para poder também ter uma estética bacana. Essa distância aqui nós chamamos de recuo, ou seja, a distância que o texto vai ficar do início da área utilizável a partir do fim da margem. Consegue entender? Então eu tenho a margem, que é uma parte que eu não uso. Quando a margem se encerra, a distância dali para o início do texto a gente chama de recuo. Então, a régua controla a margem e controla o recuo. Mas a gente tem que ter um cuidado, tem que ter uma certa atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente não enxerga o texto como o Word enxerga. Isso é um problema muito sério, porque aí você vai esperar um comportamento do texto e o Word vai te dar outro. Às vezes o aluno ele fala, professor, mas eu estou pedindo para a régua fazer uma coisa, ela faz outra. Mas é claro, porque você está julgando o texto de uma forma e o Word está interpretando esse mesmo texto de outra. Vou dar um exemplo para que você entenda. Olhe nesse momento na sua tela. Nesse momento nós temos aqui um texto qualquer aqui, um texto bem simples que eu coloquei de 3 linhas aqui. E o que acontece? Se eu fizer a seguinte pergunta, o que acontece quando eu aperto Enter? O que a maioria das pessoas respondem, você vai para a linha de baixo, você pula para a próxima linha, você pula a linha. Quando na verdade, quando eu aperto Enter para o Word, eu estou quebrando o parágrafo, eu estou saltando para o próximo parágrafo, eu estou começando um novo parágrafo. Toda vez que eu aperto Enter, eu dou início a um parágrafo novo. Veja só então que diferença. E a régua, ela vai se comportar baseado nos parágrafos que estão no texto. Então, às vezes, existe um parágrafo e você não está interpretando aquilo como parágrafo. Para você é só simplesmente uma linha, Às vezes tem Você está achando que é tudo um parágrafo só, mas para o Word tem um parágrafo aqui, tem outro parágrafo aqui. Ela vai se comportar tomando como decisão que existem ali 2 parágrafos, às vezes na sua visão tem só um. E isso vai mudar toda a interpretação da régua. Então tem que ter esse cuidado, tem que ter essa calma, tá bom? E é por isso que a gente vai então entender nesse momento como ela se comporta. Veja só. A régua, vamos colocar aqui o cursor bem no iniciozinho aqui da nossa área digitável. A régua, ela tem aqui alguns símbolos, alguns botões que vão fazer para nós aqui então este procedimento. Este triângulo que está aqui no alto e está apontando aqui para baixo,
Ele controla, como você pode ver aqui escrito, ó, o recuo da primeira linha. Ou seja, quando eu clicar nesse triângulo e arrastar, assim que eu soltar ele na régua, a minha primeira linha dos parágrafos vai ficar naquele local, naquela marcação. Veja isso acontecendo aqui agora, ó. Olha a primeira linha do texto aqui embaixo, ó, e eu solto na marca de 2 centímetros e o texto permanece de forma fixa aqui nessa marca. Professor, por que isso não aconteceu aqui em cima? Porque o grande fator da régua é o cursor, tá? Esse é um outro grande problema que às vezes a gente tem que entender também. A régua, ela só vai mexer do cursor para baixo. Se você quer mexer em todo o seu texto, você coloque o cursor, ou selecione o texto, ou coloque o cursor lá no alto. Porque se você deixar o cursor no meio do texto e mexer na régua, a régua vai fazer as alterações daquele cursor para baixo. Então tome esse cuidado aí, tudo bem? Nesse caso aqui, o cursor está aqui, então ele está mexendo no texto para baixo aqui agora. Ó. Ele não está mexendo nesse primeiro parágrafo que está aqui no alto. Então, este primeiro recuo é o recuo da primeira linha, também conhecido como o recuo especial da primeira linha. É a distância que somente a primeira linha do parágrafo vai fazer. Perfeito? Muito bem. O segundo triângulo, esse que está apontando aqui, ó, a gente chama ele de recuo deslocado. Ó. Vou parar o mouse bem em cima dele. Ó. Recuo deslocado aqui. Ó. Ele controla as outras linhas do nosso parágrafo, ok? Menos a primeira. O recuo deslocado vai movimentar a segunda, terceira, quarta, todas as linhas do parágrafo, menos a primeira. Eu tenho uma seta que controla apenas a primeira linha, um triângulo que controla apenas a primeira linha. E eu tenho um triângulo que controla todas as outras linhas do parágrafo. Eu tenho o recuo especial da primeira linha e o recuo deslocado que vai organizar todas as outras linhas do meu parágrafo, então eu tenho um só para as outras. E embaixo deste triângulo, nós temos aqui este quadrado ou retângulo, esse você vai chamá-lo de recuo à esquerda. Qual é a intenção dele, professor? A intenção dele é mover os dois triângulos ao mesmo tempo. Veja só, pode olhar a régua, ó. Ele move os dois, eu estou clicando, segurando e arrastando, ele move os dois ao mesmo tempo, mantendo a distância entre eles, tá? Então, se a distância está entre 1 centímetro, ela vai permanecer em 1 centímetro o tempo todo. O tempo todo ela vai fazer esse procedimento aí, então, para você. Pessoal, se você der 2 cliques na régua, vai aparecer para nós uma caixinha que é a de configuração de margens, vejam só, tá? Que nós vamos poder também fazer de forma automática a configuração aqui das nossas margens superior, esquerda, direita, inferior e outros termos que nós vamos ver um pouquinho mais para frente dentro do Word, tá? Do lado direito da régua eu também tenho um recuo aqui, que é o recuo à direita. E aí do lado direito do nosso texto, né, galera, geralmente não tem diferença da primeira linha e das outras linhas, todo mundo vai ficar juntinho aqui do lado direito, então vai ter um recuo que vai controlar todas as outras linhas de uma única vez, perfeito? Então, recapitulando, lado esquerdo, o recuo da primeira linha, o recuo de todas as outras linhas e o quadradinho que vai mover os dois recuos juntos ao mesmo tempo. E do lado direito, nós temos o recuo para a parte direita do nosso texto. Então, a régua vai ter todo este controle. Se você olhar de forma bem fixa para a régua, você vai ver que ela tem as marquinhas assim, ó. Um tracinho curto, tracinho longo, tracinho curto, 2. Por que isso, professor? Porque a régua ela é dividida em espaços de 0,25 centímetros, ok? Então é 1,25, 1,5, 1,75, 2. E assim a gente vai seguindo as nossas medidas, então, tá? Todos os locais da régua estão divididos nesses tracinhos aí. Ok, galera? Deu para manjar esses termos iniciais da régua? Deu para sacar? Perfeito? Porque alguns textos, galera, o que acontece? A questão ela vem e te pergunta: qual é o recuo que está colocado nesse texto? E aí muito candidato Zé Ruela, muito candidato perdido, o cara não sabe nem o que está fazendo ali direito. O que ele faz?
Mas não falaram para mim que era para trazer régua aqui no dia da prova. Como é que eu vou saber o recuo desse texto? Como é que eu vou medir? Vou medir com o cadarço? Vou medir com o dedo? Vou medir com fio dental? Vou medir com o quê? Não, cara. Você vai olhar para a régua. Porque numa questão de prova que vai te pedir o recuo de um texto, provavelmente a régua estará lá em cima com as marcações certinhas. É a banca te perguntando, na verdade, se você sabe interpretar uma régua, se você sabe analisá-la. Outras questões vão simplesmente te dar a imagem da régua e perguntar o que é um determinado, o que é um símbolo daqueles ali. Perfeito? Tanto é que não acabaram os símbolos ainda. Existem alguns termos escondidos aqui dentro da régua. Esses termos estão aqui, ó. Olha, acompanhe meu mouse, ó, bem nesse cantinho aqui, ó. O que é isso, professor? Isso daqui nós chamamos, veja só, de marcas de tabulação. Esses termos aí, né, o termo tabulação, tem uma grande utilidade no dia a dia e que também é cobrado por algumas bancas. Galerinha, vamos usar um exemplo aqui bem fácil para você poder entender o que nós vamos fazer. Vamos nesse momento aqui criar um cardápio de um restaurante aqui, só com comida que o professor Lucas gosta. Então vou colocar aqui arroz carreteiro. Você sabe que a gente aqui é do interior de São Paulo, aqui rapaz, o negócio é bom demais. Esse arroz carreteiro, depois nós vamos pôr o preço nele aqui. Vamos colocar aqui também feijão tropeiro. Oh, delícia! Oh, lá em casa! E por fim, nós vamos colocar aqui um grande, sei lá, vamos colocar aqui um grande omelete. Ai, que bonito! Com omelete com presunto aqui. Ai, nossa, bom demais! Ficou muito bom esse cardápio. Bom, vamos supor que a gente tenha diversos pratos. Estamos aqui montando o nosso restaurante. Geralmente, quando você tem um cardápio de um restaurante, não é mesmo? O preço fica lá no fim do cardápio, né? No fim que eu falo, no fim da página, né? Tem o prato, aí depois de um tempão, depois que o apetite já abriu, já deu vontade de comer, você vai ver o preço, vai ver a facada, não é mesmo? E o que acontece? Se eu quero colocar uma informação no começo de uma página e depois uma outra informação só no final daquela página, no final daquela linha, né? Muita gente faz isso aqui, ó. Digita a informação e pode ser que você conheça alguém que faça isso. Pode ser que você conheça alguém que faça essa lambança que eu vou fazer aqui agora. Se você conhece alguém que faz isso, se você já ouviu falar, pode ser que você ouviu falar de alguém muito distante que faça isso. Na próxima você sempre tem que falar, vou falar pra Zé Ruela, fala isso pra ele, porque isso aqui, galera, ó, isso aqui não se faz, ó. Espaço, 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 vai ficar o dia inteiro apertando espaço até chegar lá no fim da linha, até chegar, nossa, olha, espaço, espaço, não dá. Você vai ficar perdendo aqui, perdendo vida útil do seu teclado, do seu dedo, vai dar tendinite, vai ser um fuzuê, não tem essa necessidade de você ficar apertando espaço o tempo todo. Pessoal, veja o que eu vou fazer neste momento. Eu vou simplesmente aqui, vou selecionar aqui um tipo de tabulação que me interessa e vou aqui na régua, eu vou clicar em cima, por exemplo, da marca de 12 centímetros, veja só. Se você tiver com o olho bem atento, você vai ver, pode fazer essa experiência também no seu Word se você quiser. Você vai ver que a marca de 12 centímetros, ela ficou com uma marquinha bem aqui embaixo dela. Ó, tem uma marquinha aqui na marca de 12 centímetros. O que é isso? Isso é uma marca de tabulação gravada na régua. E qual é a função disso, professor? A função disso vai permitir o seguinte, vai permitir que no momento que eu estou naquela linha, na hora que eu apertar uma devida tecla, eu vou saltar diretamente para aquela marca. Que tecla é essa, professor? E esse é uma das coisas mais legais da tecla do comando tabulação, galera, que é por causa desse comando, é na intenção desse comando que surgiu quem? A tecla Tab. A tecla Tab não surgiu para você dar balão no seu chefe dando Alt Tab. A tecla Tab surgiu para fazermos tabulação. Ou seja, quando eu apertar a tecla Tab, veja só, olha aqui novamente na tela, olha o meu cursor aqui piscando, ó, e eu vou apertar Tab, e ele automaticamente salta para onde? Para a marca de 12 centímetros, exatamente aquela marquinha que eu tinha acabado de fazer. Vejam, percebam então que a tecla Tab ela tem esta função real dentro do computador, executar tabulação, né? Pessoal, essa tabulação tem algumas marquinhas aqui, ó, tem essa, elas determinam
né, como o texto vai ficar posicionado com relação a ela. Essa aqui, por exemplo, diz que o texto ele vai ficar, né, que a tabulação está numa marca e o texto ele vai ficar a partir dali. Então, a tabulação fica do lado esquerdo do texto. Essa aqui fica a tabulação do lado direito do texto. Ou seja, eu vou escrever no texto, ó, e ele não passa para a direita, né? O limite dele aqui é o lado direito. Se eu colocar ele, a tabulação para a esquerda, o texto ele vai andar, ele não vai passar aqui da esquerda para trás aqui do nosso texto. Isso aqui não é muito cobrado não, tá? O que é grande cobrado é a sua função, é a sua simbologia, né? A sua aplicação, perfeito? E é por isso que ele também é um elemento da régua, é o elemento que a gente deve também levar em consideração nas nossas questões, como a questão que vai aparecer para você aí agora, querido aluno. Veja só. Essa questão é da banca VUNESP, ela foi de um concurso para um tribunal. Analise a régua horizontal do Microsoft Word exibida na figura. Assinale a alternativa que contém apenas os indicadores de tabulação. E aí você está tendo, nesse momento, a imagem da régua na sua questão. Tem 6 elementos marcados aí nessa imagem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A VUNESP vai te perguntar em qual alternativa estão apenas os elementos que trabalham a tabulação, galerinha. E, baseado nisso que nós acabamos de analisar, você vai conseguir separar, então, o que são os elementos clássicos da régua e que são elementos de tabulação. Conseguiu enxergar? Conseguiu ver aí já? Nós estamos falando, então, dos itens 3, 4 e 5, alternativa D de dado. Veja que é uma questão clássica que pede para que você saiba identificar cada um dos elementos da régua, né? E você sabendo para que serve cada um, você consegue separar, filtrar aqueles que são de tabulação. Perfeito, galerinha? Esse foi o nosso conteúdo sobre a régua. Depois nós vamos complementar esse conteúdo falando um pouquinho mais sobre recuos, medianismo, algumas outras coisas, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Para o vídeo de hoje já tá bacana, já tá legal. Se você aprendeu, se você entendeu, tô feliz pra caramba. Na próxima aula começa o passeio pela guia Página Inicial. Até lá, um abraço!